Alô, gente, tudo bem com vocês? Eu nem sei como começar esse vídeo. Vou pegar uma água. Eu recomendo que você também pegue uma água, porque hoje não tá fácil. Tá puxado, tá polêmico. Então senta aí pra gente conversar. Segunda-feira dessa semana eu tava voltando da aula, cansada, e decidi entrar nas minhas redes sociais pra conversar com as pessoas, pra ver vídeo de gatinho. E o único assunto da minha timeline era um vídeo chamado Trollando a Mãe, Sou Lésbica. Daí eu pensei, meu Deus, mais um vídeo desse tipo. Se você procurar as palavras trolei, gay e lésbica, você vai encontrar um monte de vídeo de pessoas que acham engraçado fazer esse tipo de brincadeira com o pai, com a mãe ou com qualquer outro membro da família. A maior parte desses vídeos é violenta e acaba em briga, e eu já vi muitos pais, inclusive, partindo para agressão física contra os seus filhos. A existência desse conteúdo na internet já era uma coisa que tava me incomodando aqui dentro. E depois de assistir ao vídeo que viralizou na internet essa semana, eu decidi que eu precisava gravar essa resposta. Então, se você entrou aqui achando que eu trolei a minha mãe, não, eu não trolei a minha mãe, não. Se você não viu o vídeo, não veja. Sério, eu tô mal, eu ainda não tô sabendo lidar direito com isso. Mas pra continuar esse meu desabafo, eu vou ser obrigada a contar o que aconteceu no vídeo. O vídeo começa assim. São 3 meninas sentadas numa mesa almoçando com o pai e com a mãe. Essas meninas devem ter 15, 16 anos e a outra é mais nova ainda. Elas, junto com o pai, decidem trollar a mãe e fazer uma brincadeira com ela. E a brincadeira era a seguinte. Essa mãe viu uma foto de uma das filhas com outra menina. Só isso mesmo. E ela fica fora de si, começa a gritar mais ainda e diz coisas como... Eu anotei. Na próxima besteira que você fizer, você vai pro olho da rua. Eu te quebro no meio, eu vou ser presa, seu pai vai ser preso e você vai acabar com a sua família. Eu quebro essa mesa na sua cabeça. E aí ela pega um prato e ameaça jogar na menina. E diz, eu quebro essa na cabeça dela, ela vai parar no hospital. As filhas e o pai parecem se divertir com essa brincadeira, até que a mãe pega uma faca e sai correndo atrás da menina. Ela pegou uma faca, gente, e sai correndo atrás da menina, gritando, eu vou matar ela, vai acontecer uma tragédia nessa casa. Eu faço uma besteira com ela e eu vou ser presa. É só aí que eles percebem que talvez a brincadeira tenha saído do controle. Nessa hora aparece uma outra mulher no vídeo, e ela e o pai precisam segurar a mãe pra ela se acalmar, e ele começa a dizer que era só uma brincadeira, mas a mãe não se acalma, ela continua gritando, e aí acabou o vídeo. Nossa, que engraçado, né? Que entretenimento, que vídeo precioso. Tá, vamos falar sério. A reação da mãe foi horrível? Foi horrível, eu nem preciso comentar porque foi horrível. Agora, pra mim, pior do que a atitude da mãe é a atitude do pai, porque ele sabia. Ele é uma pessoa adulta e que, portanto, teoricamente, tem capacidade de discernir as coisas e pensar, será que é uma boa ideia expor minha família? Expor minhas filhas? Expor minha companheira? Será que não é desrespeitoso usar a realidade e o sofrimento de outras pessoas pra fazer uma brincadeira? Será que eu não posso causar mais sofrimento ainda pra essas pessoas caso elas assistam a esse vídeo? E eu fico pensando, ok, gravou o vídeo, mas como é que você posta aquilo lá? Como que não percebem que ficou agressivo e violento aquele vídeo? Já as meninas, eu meio que vou defender as meninas, porque elas têm 15 anos. Ser adolescente não te dá passe livre pra ser uma pessoa babaca, tá? Só pra dar esse recado aqui. Mas é mais compreensível que uma pessoa de 15 anos não entenda o problema de se produzir um conteúdo como aquele e postar na internet. Então esse vídeo é principalmente pra você que não compreendeu a gravidade dessa questão. Ai, Lui, mas que exagerada, é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Não existe isso de ser só uma brincadeira. A gente precisa compreender que tudo que a gente faz e fala tem significados e tem consequências, inclusive piadas e brincadeiras. Quando você faz piada com o sofrimento de outra pessoa, isso é violência. E um vídeo como esse não tem graça. E não deveria ter graça pra ninguém ver um pai agredindo um filho por ele ser LGBT. Cara, onde tá o coração de vocês? Talvez você nunca passe por determinada situação, mas pensa que muitas pessoas passam. Tem muita gente que realmente apanhou e apanha por ser LGBT. Pessoas são expulsas de casa por causa disso. Pessoas são mortas por causa disso. Tem menina que é estuprada por causa disso. Às vezes essa violência pode não se manifestar exatamente da forma como aparece no vídeo. Às vezes ninguém vai correr atrás de você com uma faca na mão, mas a esmagadora maioria das pessoas LGBT já sofreu com as coisas que ouviu dentro de casa. Coisas tipo, é só uma fase, você nunca vai ser realmente feliz. Eu preferia que você fosse hétero. Eu tenho muito medo do que vai acontecer com você. E se você apanhar na rua, isso não é normal. O que eu fiz pra você ser assim? Tudo bem ser desse jeito, mas ninguém precisa saber. Quando a gente passa por situações de preconceito e violência, quando a gente é considerada uma pessoa diferente das outras, a gente passa por um processo de aceitação, por um processo de desconstrução dos preconceitos que a gente aprendeu. E a gente se esforça pra pensar que tá tudo bem, que não tem nada de errado com a gente, enfim. Esses são pensamentos que estão constantemente na cabeça de muitas pessoas. Agora imagina quanta coisa vem à tona quando essa pessoa vê um vídeo como aquele. Eu fiquei mal, eu chorei, eu fiquei com um nó na garganta. E eu senti necessidade de falar sobre aquilo, portanto eu perguntei
perguntei no Twitter se mais alguém tinha se sentido mal com aquele vídeo. E é óbvio que eu não fui a única. Ainda estou no armário pro meu pai e esse vídeo me deixou simplesmente mais no armário ainda. Sabe quando um sentimento ruim passa pelo nosso corpo e meio que a gente sente? Fiquei pra baixo na hora. Me senti extremamente mal. E a guria ainda coloca na descrição: espero que tenham se divertido. Divertido não sei pra quem. Eu fiquei muito mal porque infelizmente minha mãe agiu do mesmo jeito que a mãe do vídeo. Só que no meu caso não era brincadeira. Muito, e mais mal ainda quando um cara nos comentários disse que mas isso é coisa normal de mãe. Eu chorei muito. Andei 10 casas pra trás na minha decisão de contar pra minha mãe. Eu fiquei mal porque eu sei que se eu me assumisse pros meus pais, a reação ia ser igual. Enfim, eu recebi muitas respostas sobre esse vídeo porque eu acho que tava todo mundo se sentindo tão mal quanto eu. Então o recado que eu quero dar pras pessoas que também ficaram mal com esse vídeo é que eu entendo. Eu queria dar um abracinho em vocês e beber um chá de camomila e ver vídeo de gatinho com vocês. E o recado que eu quero dar pras pessoas que não entenderam a gravidade dessa questão, na verdade nem é um recado, é só um pedido mesmo. Eu queria que vocês pensassem 2, 3, 4 vezes antes de dizer uma coisa, antes de fazer alguma coisa, principalmente antes de postar algo na internet. Porque o alcance disso aqui pode ser imenso. Então a responsabilidade também é imensa, tá certo? Fechou, beleza. Agora aqueles recados de sempre. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de mostrar pros amigos e pras amigas e de continuar acompanhando este canal. Abracinho em você, beijo, tchau. Rimou.